O que está acontecendo com a seleção brasileira? Resultados completamente pífios, atuações completamente desastrosas, quinta colocada nas eliminatórias e acumulando resultados assim que a gente não via há muito tempo, como por exemplo, a Colômbia nunca havia ganhado do Brasil, o Brasil não perdia nas eliminatórias desde 2016, então é preciso sim ser questionado sobre por que isso está acontecendo. É por conta de safra? É por conta do estilo de jogo do Fernando Diniz que ainda não se adaptou? A gente precisa trazer essas informações porque isso é muito preocupante. Porque tem muita gente que ficava falando que era muito fácil ganhar de sul-americanos, etc. A gente já tá vendo que não é bem assim. Então o Brasil, com uma posição completamente vexatória nas eliminatórias, atrás de Venezuela, correndo o risco de terminar as eliminatórias fora da zona de classificação, só não vai terminar porque os dois que estão abaixo fazem confronto direto, então o Brasil não corre risco de ficar em oitavo ou sétimo, ele pode terminar em sexto, e se jogar assim contra a Argentina é risco grande de goleada. E já não é de hoje que a gente vê a seleção brasileira desse jeito. Óbvio, a gente pode comparar com, por exemplo, o trabalho do Tite, que faltou algumas renovações. Eu particularmente discordo, por quê? Porque na fase final do trabalho do Tite, o Brasil ele já apresentava reformulações sim. Você tinha o Antony, você tinha o próprio Vinícius Júnior, você tinha o Rodrigo, você tinha o Gabriel Martinelli, enfim, já estava dando uma oxigenada na seleção brasileira. O problema é a escolha do treinador interino agora, do Fernando Diniz, com as ideias que vai vir do próximo técnico. O Ancelotti e o Fernando Diniz não pensam a mesma coisa. E o Fernando Diniz ele já mostrou que para o trabalho dele dar certo, você precisa de longevidade, você precisa de treino. E não é isso que acontece. Na seleção você se reúne uma vez a cada 2 meses. Então você não tem tempo para poder treinar. Por mais que os jogadores europeus sejam com um QI de raciocínio dentro de campo, porque eles estão acostumados muito mais com toques rápidos, eles estão acostumados com as filosofias de toque de bola, de um jogo mais intenso na Europa, é diferente, porque o estilo de jogo do Fernando Diniz não existe em lugar nenhum do mundo. Só existe aqui no Brasil. Então é uma coisa que precisa de tempo, precisa de adaptação. Para um cara que, não só por conciliar o trabalho dele com o clube, no caso com o Fluminense, mas também por conta de a vida útil dele ser pouca, porque o Fernando Diniz só tem mais 2 jogos com a seleção, porque a próxima data das eliminatórias é só em setembro do ano que vem. Se encerra agora contra a Argentina. E aí vem o próximo técnico. Então, do jeito que a gente não tá nem performando para estar entre top 10 da América do Sul. Estamos performando abaixo da Colômbia. E a respeito do jogo de ontem do Brasil e Colômbia, o Brasil até que começou bem, e aí que você começa a ver a incoerência de várias pessoas, porque tem várias pessoas que elogiavam a escalação do Fernando Diniz com 4 atacantes, porque é sempre assim, quando se acaba uma Copa do Mundo, sempre a gente quer oxigenação, a gente quer reformulação o tempo todo, mas não entende que colocar um monte de garotos, por mais que eles sejam protagonistas em times europeus, na seleção é diferente, o peso é diferente. Então você inicia o jogo com 4 atacantes, e eu vi muita gente bater palma. Nossa, agora vai, vamos com tudo. Essa, como é que eu posso dizer? Essa rapidez para poder reformular e aplaudir a escalação do Fernando Diniz faz com que esqueça que a defesa é completamente prejudicada. O Fernando Diniz levou só um lateral para essa convocação. O lateral direito, no caso do Brasil, o Emerson Royal, não tem substituto. E aí você não tem uma mudança de esquema, você só pensa no ataque. O brasileiro em si só pensa no ataque. Então começa o jogo com 4 atacantes, o Brasil até que começa bem, tabelando, começou 5 minutos, gol do Gabriel Martinelli e só. Depois o Brasil continua apresentando os mesmos problemas, meio campo distante da zaga não consegue marcar ninguém, as laterais brasileiras são de dar medo para nós torcedores, porque o Renan Lodge, infelizmente, ele não volta bem para poder marcar, e o Emerson Royal, muito mais para atacar do que marcando, ele não consegue fazer as duas coisas. E ontem ele passou mal, infelizmente, com o Luiz Dias. Então, assim, quando você tem também jogadores em fases complicadas, como esses 2 laterais,
que infelizmente o Emerson Royal não foi bem na fase final do Tite, e o Renan Lodge ficou marcado como o erro que deu o título para a Argentina na Copa América, você já tem o Marquinhos que não tá fazendo uma boa temporada, tá? E nos grandes jogos, infelizmente, do Paris Saint-Germain, que teve derrota, a culpa também passou por ele. Ele não tá bem. Gabriel Magalhães, ele faz uma boa temporada no Arsenal, mas parece que ainda com a camisa da seleção brasileira ele ainda não veio. E só o Alisson salvou da defesa de ontem. Então o Brasil, ele conseguiu até jogar bem nos primeiros 5 minutos e depois morreu. Colômbia começou a tomar conta. Luiz Dias deitando pra cima do lateral do Brasil. Zaga não conseguindo acompanhar. O Alisson salvando. Você via, e aí que tá bizarro, o Diniz ele convoca o Rodrigo pra ser meia. E no final das contas, quem tava fazendo esse papel era o Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli terminando o jogo exausto de pegar a bola lá atrás na defesa pra conduzir até o ataque. Ele não tá acostumado a isso. Ele tá acostumado no Arsenal a ser ponta esquerda. E aí você tem uma série de invenções dentro de campo que faz o jogo ficar descaracterizado. Como, por exemplo, a substituição do Rodrigo. O Diniz, na coletiva, ele falou que achou que o Rodrigo estava passando mal. Ou seja, ele nem perguntou para o jogador. Ele tirou da cabeça uma suposição que o jogador estava passando mal. Não se comunicou e, com isso, tirou um único jogador que estava tentando dar dinâmica ali para o jogo. Rafinha tentando alguma coisa individual, mas mal também. O Vinícius Júnior ele sai de jogo muito cedo. E aí depois ele coloca o João Pedro, que o João Pedro, ele, infelizmente, ali naquele jogo, ele não teve o ofício de 9. Teve 2 bolas que ele poderia ter chutado no gol. Ele preferiu fazer o pivô para tentar tocar para alguém mais livre. Camisa 9, ele precisa girar, fazer o pivô e chutar pro gol. Isso é o ofício da camisa 9. E aí você termina o jogo com o PP na lateral. O PP, sim, aquele que era do Grêmio, atacante, termina como lateral. Coloca o Endrick numa fogueira para tentar resolver um jogo faltando 6 minutos. Então assim, ou se muda o esquema tático, ou o Brasil ele corre sérios riscos de tomar uma goleada contra a Argentina. Porque eu vejo muita gente falando, não, é clássico, clássico a gente joga diferente. Não, não é bem assim. A Argentina vai estar mordida, a Argentina é um time ajustado, e que se o Brasil não abrir o olho com essa bola que jogou ontem, com essa distância defensiva, o Brasil corre sérios riscos de tomar uma goleada. E aí a gente precisa fazer uma crítica, sim, aos jornalistas que ficavam falando que era uma baba ganhar do sul-americano, que era fácil demais, que eles não são de nada, o Brasil não tem adversário à altura. Balela. Eu acho que, infelizmente, o Tite errou por não achar mais de 1 ou 2 esquemas táticos e ter levado alguns nomes contestados, como, por exemplo, né, o lateral direito, Daniel Alves. Mas a gente precisa entender que o Tite ele tornou o torneio fácil. O Tite fez parecer fácil algo que não é. E também por conta de, naquele momento, por exemplo, na Copa América de 2018, que muita gente fica falando, que a gente ganhou sem o Neymar, etc. As outras seleções também estavam abaixo. Mas o Tite, principalmente nessas últimas eliminatórias, ele fez parecer fácil algo que não é. Ele monopolizou praticamente o campeonato. E aí você tem a falsa impressão de que o Brasil vai sempre golear, de que é muito fácil ganhar, e não é. Agora as outras seleções também elevaram o seu nível. O Uruguai tá com um grandíssimo treinador, parece que tá arrumando, enfim, um esquema próprio de jogar. A Argentina já vem embalada, a Colômbia já tá boa. Então assim, se a gente não melhorar, a gente não performa nem como top 3 da América do Sul. E aí fica complicado defender o argumento de que não, o que interessa é a Copa do Mundo. O que interessa é a Copa do Mundo, certo, mas se chegar desse jeito, abre o olho, inclusive, para a primeira fase. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Você acha que a seleção brasileira tem chance de melhorar? Você acha que contra a Argentina tem que mudar tudo? O que você acha que tem que mudar? Não esquece de deixar o like no vídeo se você gosta de vídeo de análise assim. Se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!